Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Trabalho é uma palavra que vem lá de muito antigamente, né? A primeira origem do trabalho, da palavra trabalho, vem de tripalium, que é um termo romano que se aplicava a um instrumento que era o tripalium, espero que estejam falando correto, que é uma cruz, assim, uma coisa em cruz que se colocava no campo para você bater o arroz, bater o trigo lá. E eventualmente o cara que não trabalhava direito botava o cara lá e batia no cara também. E dessa palavra tripalium, acho que é essa palavra, virou trabalho. Se você olhar mais para trás ainda, né, você vê o quê? Na Bíblia, qual foi o castigo que Deus deu para Adão e Eva? Para Eva foi parir com dor. E para o homem foi, com o suor do seu rosto, ganhar o pão de cada dia. Então a gente vê que lá atrás, a origem da palavra trabalho já nos traz uma coisa ruim, pesada. Se você vier um pouco mais evoluindo para a idade antiga, para a antiguidade, quem é que trabalhava, né? Você tinha os soldados, você tinha o clero e você tinha o peãozão lá, que era o povão que ficava ralando, plantando para fazer tudo isso funcionar, né? Quando você chega numa idade média, você ainda tem, né, o homem do campo. O homem do campo era o nada, era o cara que trabalhava para o senhor feudal, né, poder usufruir de toda a riqueza. Então, tudo que ele produzia, ele tinha que dar a maior parte para o senhor feudal. Isso mudou, foi mudando esse conceito, e ele chegou assim no ápice dessa mudança com a Revolução Industrial, aonde surgiram, né, os primórdios, os empresários, né, onde eles descobriram, né, que podia utilizar a mão de obra, uma mão de obra paga, para usufruir de um trabalho. Então, se lá na Idade Média, né, a pessoa tinha lá uma roca, que é aquela coisa que faz o tecido, né, que faz a linha, né, ele tinha uma roca e fazia lá a sua vestimenta. Ele descobriu que ele podia ter 100 rocas e de repente ele ia fazer um excedente de produção que ele poderia comercializar, trocar, né? Eu tenho uma sela de cavalo, mas eu preciso de roupa, então vamos fazer uma troca. Isso foi evoluindo até que chegou na Revolução Industrial, com a mecanização, não é a vaporização, é o vapor, né? Que a coisa explodiu de vez. Então o que acontece? O pessoal que trabalhava no campo, com essa explosão do trabalho, isso começou da Inglaterra, o pessoal do campo foi todo para a cidade. Só que a cidade não tinha estrutura para suportar aquela demanda de pessoas. Então começaram a haver doenças, epidemias, um monte de problema. Foi aí que nasceu o conceito, né, que a gente vivencia até hoje, todos os dias, do menor abandonado, né, da exploração do menor, porque era mais barato pagar um menor ou uma mulher do que um homem. E daí, como essa pessoa, esse menor, morava do outro lado da cidade, muito longe, ele já dormia ali mesmo. Então ele já ficava na rua. Já nasce aí essa origem da gente ter esse abandono, essa exploração que a gente vê aí no decorrer de toda a história. E no começo dessa época de remuneração, as pessoas eram muito mal pagas e trabalhavam 16 horas por dia. Então, não era uma coisa legal. Isso nós já estamos falando de tempos modernos, vamos falar assim, Charlie Chaplin, aqueles filmes dele, por aí. Hoje, quando você encontra uma pessoa que não está trabalhando, que não está procurando emprego, que não estuda, qual que é a denominação que a gente dá para essa pessoa? Eu não vou falar, mas você pensou alguma coisa aí. O conceito é outro. Hoje, quando você tem um trabalho, você tem um emprego, você desenvolve uma atividade remunerada formalmente numa empresa ou fora dela, você faz bicos, você trabalha, você é uma pessoa honrada pela sociedade, você é uma pessoa reconhecida pela sociedade. E eu vou te provar isso, porque assim, meu nome é Regina. Por que eu sou conhecida como Regina Ross? Porque Ross é o nome da minha empresa, então é Regina Ross, Regina da Ross, né? E você tem lá, é o Zezinho da empresa tal. Então a gente associou no próprio nome
a empresa que a gente trabalha. E é assim do dia a dia. Então, a evolução do trabalho, gente, mudou muito. Hoje, quem trabalha é prestigiado pela sociedade. E isso é bacana. Isso para explicar um pouco para vocês a evolução. Porque nós vamos passar por uma outra evolução maior. Já começamos a passar isso já há alguns anos. E vai se salientar a cada momento com o desenvolvimento da inteligência artificial. Cada vez mais nós vamos ter profissionais e pessoas altamente capacitados, e esses sempre vão ter empregabilidade alta, sempre vão ter trabalho, sempre vão ter emprego. E essas pessoas alimentam a inteligência artificial. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você já tem softwares que fazem a análise, por exemplo, do seu processo judicial, né? E conseguem fazer a sua defesa, tudo informatizado, melhor do que um advogado. Você vai ter ferramentas em breve, robôs, inteligências artificiais na área de medicina, que vão ser alimentados por pessoas altamente capacitadas em medicina e que vão fazer diagnósticos muito mais rápido e muito mais eficiente, de forma mais eficiente, e que não tem que dormir, que descansar, e vão atender um número muito maior de pessoas do que os médicos. Então, essa revolução do trabalho, ela é constante e ela está cada vez se salientando mais. Por isso, né, ligando o Tico e o Teco, que já se discute muito, inclusive no Brasil, uma renda básica universal, uma renda para que as pessoas possam viver sem trabalhar. Hoje a gente tem aí os auxílios do governo e já se pensa, esse auxílio do governo já seria uma renda básica para a pessoa se virar. E a tendência é que isso se torne mundial. A Suécia, por exemplo, já tem, a Noruega já tem um programa desse, e a pessoa recebe, estando trabalhando ou não, ela recebe um valor. Esse é o futuro. Aí você me pergunta, bom, mas quem é que vai pagar isso? É o governo? Bom, nesse momento que nós estamos vivendo, Mas nós temos novos impérios, né? Que vão, talvez, participar dessa conta. Bom, mas quais são esses impérios, né? Antigamente a gente tinha lá o Império Romano, as dinastias do Egito, a hegemonia lá dos gregos, você tinha os grandes impérios, né? E quem são esses grandes impérios hoje? Amazon, Google, né? Quantos mais você consegue pensar aí? Né? Então, deve haver uma contrapartida dessas grandes empresas, né? Microsoft, Oracle, todas essas mundiais, que em algum momento elas serão chamadas a contribuir para que as pessoas que não têm mais emprego tenham alguma renda. Fica aí um pensamento para você, filosofar um pouco, para a gente ir se preparando para o futuro. Porque se você é jovem, você vai passar por situações aí no futuro que vão bater na porta, vai bater na porta aí essas situações. E você tem que estar preparado. Então tem que se capacitar, tem que ser necessário na empresa, tem que fazer sentir o seu trabalho na empresa, você tem que ser importante. Você é importante, mas você tem que ser importante para o teu empregador também. Fica aí essa filosofia para você meditar um pouco. Sucesso!